Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Aqui vamos falar sobre abuso sexual de crianças e de adolescentes. Eu sei que não é um tema muito fácil para estar se tratando assim, mas é uma realidade e como uma realidade é importante que falemos dela como forma de obter conhecimento e informação de maneira objetiva, né? A realidade da infância e da adolescência no Brasil exige que tenhamos atitudes firmes e responsáveis. Nós escolhemos qual será a nossa postura diante da violência cometida contra crianças e adolescentes. O abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes precisa acabar. Pais e educadores são os principais agentes de proteção às crianças. O abuso sexual é uma triste realidade que ocorre em todas as classes sociais, religiões, independente do nível de escolaridade, dos analfabetos aos doutores. Infelizmente, é muito difícil de ser descoberto. Na maioria dos casos, os conselhos tutelares atuam mais junto às famílias de baixa renda. Isso não significa que nas famílias mais ricas o problema não ocorra. Ou seja, o abuso ele não está relacionado a uma falta de condição financeira ou está pertencente a uma classe social de elite ou de extrema pobreza, enfim. A condição financeira pouco tem a ver com os abusos que ocorrem dentro da família com a criança. O que acontece é que as famílias mais pobres são mais observadas no seu dia a dia e seus problemas são vistos com mais facilidade por pessoas de fora. Por exemplo, a mídia, né? Se publica muita informação sobre a classe social baixa, né? As pessoas com menos condição financeira e ascensão. Costumam morar em casas sem muros altos e com vizinhos muito próximos, sem contar que, em muitos casos, várias pessoas dormem ou permanecem no mesmo ambiente. Tudo isso faz com que os problemas internos na família fiquem mais expostos. Ou seja, pela ausência do muro, é possível que uma pessoa tenha um contato mais íntimo, uma experiência com a criança que pode resultar em algo negativo a essa criança. Contudo, os abusadores são pessoas com problemas e precisam muito mais do que punição de tratamento. As pessoas muitas das vezes foram abusadas no passado por algum abusador e infelizmente carregam esse trauma e de certa forma reproduzem esse comportamento negativo, digamos assim. O abusador pode ser um desconhecido, mas na maioria das vezes é uma pessoa da família ou uma pessoa conhecida em quem as crianças ou adolescentes confiam. E por ser alguém próximo, acaba se aproveitando da situação e consegue que a vítima fique em silêncio por meio de ameaças, violência ou sedução, oferecendo presentes e privilégios. Alerta: a única forma de protegermos nossos filhos é ficarmos atentos, sabendo onde e com quem estão. Os abusadores podem ser pessoas próximas das crianças ou não. O acompanhamento cuidadoso e a orientação às crianças são fundamentais. Pais, não deixem seus filhos sozinhos, nem confiem demais nas pessoas que se aproximam da sua família e do seu filho. Há sempre um motivo quando alguém se aproxima. É preciso saber que motivo é esse, ou seja, o interesse por trás daquela aproximação daquele adulto à criança. Por que é interessante para aquele adulto estar perto da criança? Há de se perguntar esse tipo de questão. Mas, afinal, o que é abuso sexual? É todo ato ou brincadeira sexual, relação hétero ou homossexual, em que o agressor adulto tenha mais consciência do que a criança ou do que o adolescente sobre o que está fazendo. A intenção é estimular a criança ou adolescente sexualmente, bem como utilizá-las para a obtenção de satisfação sexual do abusador. Estas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança ou adolescente por meio da violência física.
de ameaças ou de induções de sua vontade. Aqui o autor que utilizou do texto para adaptar e montar este texto aí. Você sabia que fazer com que uma criança ou um adolescente assista a filmes pornográficos ou presencie relações sexuais fazem com que uma criança ou um adolescente vejam adultos nus, revistas pornográficas ou adultos se masturbando, ou também fotografar ou filmar crianças e adolescentes nus em posturas eróticas, também ficar observando os genitais de crianças e adolescentes para conseguir se excitar, mesmo que seja de forma escondida, podendo assustá-la ou perturbá-la. Também falar sobre relações sexuais com crianças ou adolescentes com a finalidade de se excitar ou de deixá-los excitados. Também trocar ou acariciar os órgãos genitais de uma criança. Ter relações sexual, oral, anal ou genital com uma criança. Tudo isso que eu mencionei agora são tipos de abuso sexual. Qual a diferença entre abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes? Ambos, na verdade, se caracterizam como violência ou abuso sexual. A diferença está no fato de que na exploração sexual, a utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e lucrativos, ou seja, vende-se seus corpos para conseguir dinheiro, o famoso aliciar menores. Quase sempre existe a participação de um ou uma aliciador ou aliciadora, ou seja, alguém que lucra intermediando a relação com o abuso ou cliente. É caracterizada também pela produção de materiais pornográficos, sejam estes vídeos, fotografias, filmes, sites da internet. Daí dizermos criança e ou adolescente explorada, nunca prostituída, porque ela é vítima de um sistema de exploração comercial da sua sexualidade. Ou seja, ela foi violentada da sua liberdade para ter sido. Quer dizer, ela foi vítima, né, de um aliciamento, então logo não é prostituição, porque ela não escolheu de maneira autônoma, livre sobre si, o que ela pretende fazer, tanto que ela nem tem idade para esse tipo de coisa, o que configura em vítima, uma vítima de um sistema de exploração comercial da sua sexualidade. Quem é capaz de abusar sexualmente de crianças ou de adolescentes? O abusador, na maioria das vezes, é uma pessoa aparentemente normal, querida pelas crianças e pelos adolescentes. Geralmente é uma pessoa que as crianças e os adolescentes conhecem, como pai, padrasto, tio, irmão, irmão mais velho, mãe, madrasta, tia, primo, avô, vizinho, amigo da família, babá, professor ou professora, médico, médica, policial, entre outros. Portanto, o abusador é uma pessoa comum, que geralmente leva uma vida social normal. Costuma ser tão inteligente quanto a maioria das pessoas, mas geralmente é alguém que pode ter sido vítima de abuso sexual. Isso foi o que eu falei lá no início do slide. Quer dizer, podem ter sido pessoas que sofreram abusos sexuais na infância e reproduzem esse comportamento na fase adulta com outras crianças. De cada 10 abusadores, 2 a 3 foram abusados sexualmente quando criança, e 5 desses abusadores foram vítimas de maus tratos físicos, e 5 sofreram maus tratos, combinado com abuso psicológico. A maioria dos abusadores sexuais pertence a famílias disfuncionais, ou seja, que vivenciam problemas com o uso de bebidas alcoólicas, drogas, violência doméstica, situação de miséria, entre outros. Portanto, amar, cuidar e educar as nossas crianças é a melhor forma de evitarmos que surjam mais abusadores no futuro. Ou seja, o uso das drogas e uma situação de vulnerabilidade social e violência pode influenciar para que esses tipos de casos ocorram, seja
um pai dependente em crack, dependente em cocaína, em álcool, principalmente álcool, e vários tipos de droga estão nesse grupo capaz de fazer esse tipo de coisa. E é direito da criança ser amada e cuidada e educada. É um direito que é assegurado pelo Estado, caso os pais dessa criança não preencham esses direitos da criança, do amar, do cuidar e educar. Quais são as consequências do abuso e da exploração sexual na vida das vítimas? Independente da forma de abuso ou de exploração sexual, sempre haverá traumas que podem ser irreversíveis, ou seja, o sofrimento poderá permanecer para sempre na vida dessas crianças e adolescentes. As reações podem começar imediatamente ou depois de um tempo. Devemos ficar atentos aos seguintes sinais. Ansiedade excessiva, a criança pode apresentar um comportamento ansioso em relação às pessoas, ao ambiente, um certo medo, um receio. A presença de pesadelos, conversas ou gritos durante o sono. É importante observar a criança enquanto ela dorme para esse tipo de características. Dificuldade ou medo de dormir. Talvez o medo de dormir está relacionado a não querer ter pesadelos ou sonhar com certa forma onírica, né, simbólica, com o ato sofrido, né, a violência sexual, e tendo assim dificuldade para dormir, etc. Perda ou excesso de apetite repentino. Quando a criança está comendo muito ou ela come nada ou muito pouco, pode estar relacionado a um caso de abuso. Uma situação repentina, assim, de um dia para a noite, de uma noite para um dia. Fazer xixi na cama, enurese noturna ou problemas intestinais podem ser sinais de abuso sexual. Presença de sangramentos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, infecções ou dores na região genital e abdominal. Podem ter em função de um contato da genitália com a genitália do abusador, tanto da criança quanto do abusador. Comportamento muito agressivo ou isolado. A criança, quando ela demonstra estar muito agressiva em relação à sua família, à escola, aos adultos, é um sintoma que deve-se ter atenção, porque algo não vai bem com essa criança, algo está acontecendo. E ela se isolar em relação aos adultos é um indicativo de um possível abuso que essa criança pode estar sofrendo. Dificuldade de aprender na escola, quando antes aprendia com facilidade. Quer dizer, a gente tinha uma criança que aprendia com facilidade as matérias, nas aulas, nas disciplinas, e passa a ter dificuldade em memorizar aquele conhecimento. Dificuldade de concentração. Costuma ser aquela criança que fica dentro de sala, que não consegue prestar atenção no que o professor está falando, no que a matéria diz. Por quê? Essa criança não está bem e vai para a escola porque em casa pode estar sofrendo algum tipo de abuso dentro da família. Comportamento extremamente tenso, em estado de alerta, o que também se relaciona à ansiedade excessiva. O estado de alerta, a criança pode achar que algo mal iminente pode acontecer a ela. Logo ela fica nesse comportamento à flor da pele. Comportamentos muito infantis para a idade. Tristeza, abatimento profundo ou choro sem causa aparente. Gostaria de ressaltar esse sem causa aparente porque muitas das vezes a criança ela não consegue dar um nome para a emoção que ela vem tendo. Por que ela chora, por que ela sente raiva, porque ela simplesmente não consegue simbolizar por meio da linguagem o que ela sente. Aí fica parecendo que é sem causa aparente. Pode ser que a criança chore por chorar mesmo, mas é importante investigar a causa. Por que essa tristeza, o abatimento e o choro da criança? A criança também pode desenvolver comportamento sexualmente explícito. Ao brincar, demonstra conhecimento sobre sexualidade inapropriado para a idade.
quer dizer, um desenvolvimento sexual muito precoce para a criança. E, de maneira explícita, ela fala sobre sexualidade como um adulto, sendo que aquilo é desproporcional à sua idade. Masturbação visível e contínua, brincadeiras sexuais agressivas. A criança pode estar tendo algum tipo de comportamento masturbatório com algumas brincadeiras agressivas de cunho sexual, podendo indicar assim um tipo de abuso sofrido que ela pode estar sofrendo, tendo em vista que um comportamento sexual ou compreensão sobre a sexualidade na idade que ela se encontra, de certa forma, é inapropriado. Relutância em voltar para casa. Quer dizer, se a criança vai para uma escola, vai para um parquinho, vai visitar os avós, vai visitar algum parente e ela tem relutância em voltar para casa, muitas das vezes pode indicar que algo nessa casa que ela volta, algo não vai bem, ou seja, o abuso. Ausência na escola por vontade dos pais. Descanso com as atividades escolares. Poucos amigos. Descaso, perdão. A criança pode simplesmente não querer mais estudar, não querer mais frequentar as aulas e ter muito poucos amigos, se isolando, o que volta no comportamento isolado e triste. Não confiar em adultos, especialmente os que lhes são próximos. Ideias e tentativas de suicídio. Aqui é um pouco mais grave, ou se não, o mais grave, porque é possível criança desenvolver algum tipo de depressão. Sim, na infância a criança pode estar desenvolvendo algum tipo de depressão. E o perigoso é a tentativa de suicídio. Por isso é importante estar atento aos sinais que a criança apresenta, seja comportamento irritadiço, uma tristeza, o choro, enfim, vários tipos de características que a gente citou aqui. Autoflagelação, ou seja, machucar-se por vontade própria. A criança que bate a cabeça na parede, se corta, ela tende de alguma forma a agredir a si mesma, seja pela superfície da pele, se bater, se autopunir, é um comportamento que deve ter atenção. Fugas de casa. Crianças que dizem, vou pegar as minhas coisas e fugir de casa. Quer dizer, pode indicar isso, algum comportamento de evasão, já que ela não se sente segura e bem em casa e confortável, ela quer se ver livre daquele ambiente hostil. Hiperatividade, ou seja, não consegue parar de se mexer. Aqui, muitos dos pais gostam muito de dar à criança o diagnóstico precipitado de transtorno de atenção, o famoso TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade, que é o déficit, na verdade é o déficit, falei errado, déficit de atenção e hiperatividade. Muitas crianças podem ter só o déficit de atenção, ou seja, a falta de concentração na escolinha, não consegue prestar atenção na matéria que o professor está dizendo, ou a hiperatividade, os pés ficam mexendo, a criança fica inquieta, ela costuma estar sempre em movimento, não consegue ficar paradinha, sentada, ouvindo a matéria na escola ou está fazendo um trabalho de casa. Quer dizer, pode indicar um transtorno de hiperatividade e atenção, mas não necessariamente é. Mas muitas das vezes a hiperatividade é porque a criança só está sendo criança e aquilo não tem nada a ver com algo patológico, um diagnóstico desse nível. E essa hiperatividade também pode indicar um tipo de abuso sexual que essa criança vem passando, como um sinal, claro. Identificar o abuso ou a exploração sexual é somente o primeiro passo. É preciso denunciar e exigir que a criança ou adolescente receba os cuidados médicos necessários e o tratamento psicológico para que possa se recuperar dessa violência, ou seja, desse trauma. Por isso que o acompanhamento psicológico aqui é de grande importância, junto com outros profissionais, como psiquiatras, às vezes um nutricionista,
fisioterapeutas, enfim. Naquele caso específico que tenha certos tipos de demanda, é muito importante o acompanhamento multiprofissional. E aqui eu gostaria de puxar a sardinha para o tratamento psicológico com essa criança, que poderá desenvolver ou pelo menos mapear, simbolizar, dar significado àquela experiência sexual negativa, para que pelo menos ela possa saber ressignificar aquele tipo de trauma do seu passado, independente de qual abordagem teórica aquela criança será submetida junto ao psicólogo ou em conjunto com o psicólogo, claro. Alerta: a maioria dos casos não é denunciado. Quando há envolvimento de familiares, é mais difícil que a vítima consiga denunciar, por motivos afetivos, por medo do abusador, medo de perder os pais, medo de ser expulso de casa, medo de que não acreditem nela, ou medo de ser o culpado ou culpada pela discórdia familiar. Outro alerta importante: é muito difícil que uma criança conte mentiras ou fantasies sobre o abuso. Ela pode contar mentiras e fantasiar sobre outros temas, mas sobre o abuso é importante levar a criança a sério, porque cada detalhe é fundamental para entender como se deu aquele acontecido. Portanto, pais, professores e profissionais da saúde, acreditem nas crianças e adolescentes. Eles ou elas precisam se sentir acolhidos e seguros para que denunciem os abusadores e possam se recuperar do sofrimento que viveram. É importante o apoio das autoridades que correspondem a essa criança, pois ela não é autônoma, dona de si e de menor. E é de suma importância que as autoridades, seja pais, professores, diretores de escola e qualquer pessoa que tenha uma influência de uma posição hierárquica acima, saiba acolher e faça ela se sentir segura, para que pelo menos ela possa passar por para relatar esse problema de uma maneira mais amena, de uma maneira mais tranquila e menos sofrida, porque o sofrimento é iminente em casos de abuso, mas que pelo menos ela consiga passar isso da melhor forma. E ao identificar que está ocorrendo o abuso ou a exploração sexual, o que se deve fazer? Primeiramente, é preciso ter claro que não denunciar o abuso sexual pode ser fatal para a criança ou adolescente. A denúncia é a única forma e a mais correta de se impedir que o abusador continue a praticar seus atos e que seja punido pela justiça. Todos somos responsáveis e temos o dever de denunciar. Aqui, o Disque 100 é o mais aconselhável para esses tipos de casos de abuso sexual infantil. E se você teve conhecimento ou suspeitou que uma criança ou adolescente está sendo abusada sexualmente, mas não denunciou, saiba que poderá sofrer penalidades. Ou seja, quem negligencia, finge que não vê e se omite diante de casos de abuso sexual infantil, é de certa forma sim cúmplice. Veja o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que se tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. Pena: multa de 3 meses a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Se você é pai, mãe ou familiar e descobriu que está ocorrendo o abuso sexual, em primeiro lugar, acredite na criança e no adolescente. Ofereça seu apoio, busque lhe passar segurança e, em seguida, procure o conselho tutelar para fazer a denúncia. Caso não seja possível, procure a vara da infância e da juventude da sua cidade, a mais próxima. Se você é professor ou diretor e descobriu
ou suspeita que está ocorrendo o abuso sexual, comunique imediatamente o conselho tutelar. Evite tomar atitudes de falar com a família, pois, se o abusador fizer parte da família, poderá agir de forma a evitar a ação do conselho tutelar. É muito delicado esse tipo de situação, porque o adulto ele pode simplesmente encontrar estratégias de burlar a lei e não ter que enfrentar a justiça. Se você é vizinho e descobriu ou suspeita que esteja ocorrendo um abuso sexual, você pode fazer a denúncia ligando para o conselho tutelar. E caso não queira se identificar, poderá fazer uma denúncia anônima por meio do telefone do conselho tutelar de União da Vitória. Aqui foi como eu peguei um artigo que é de Alagoas, eles deram o telefone dessas regiões. Mas então fica aí registrado para quem morar perto. De preferência, o Disque 100 é bem importante, porque lá eles podem te esclarecer melhor sobre essas situações. Ou o próprio 190, que pode te instruir sobre o que fazer em casos de abuso sexual infantil. Se você é desconhecido da família e da vítima, mas descobriu ou suspeitou que esteja ocorrendo o abuso ou a exploração sexual, por favor, denuncie. A denúncia pode ser feita também através do Disque 100, perdão. A cada 15 segundos, uma criança é abusada no Brasil. Não se cale, denuncie. Seu anonimato é garantido. Disque Direitos Humanos, Disque 100. Está provado que maus tratos na infância não provocam apenas traumas psicológicos reversíveis, mas também danos permanentes no desenvolvimento e nas funções cerebrais. Podem ser que alguns casos se tornem irreversíveis e outros reversíveis, depende da gravidade do caso e como se ocorreu aquele tipo de abuso sexual à criança. Este vídeo foi realizado com as informações da cartilha sobre abuso sexual do Conselho da Criança, onde eu acessei o site do Conselho da Criança de Alagoas, gov.br, sala de imprensa, e aqui onde eu peguei a cartilha sobre o abuso, na qual eu coletei essas informações. Aqui é o site do Conselho da Criança de Alagoas, gov.br. Se você gostou do vídeo, deixe um curtir, deixe um comentário abaixo e se inscreva no canal para receber mais informações sobre o universo da psicologia e os nossos vários temas possíveis para a gente possa dizer aqui no canal e apresentá-los a vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.